Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo para vocês um vídeo aí desse pós-jogo do Corinthians contra o América de Cali. Jogo esse aí pela segunda rodada aí da Sul-Americana, no qual o Corinthians conseguiu arrancar o empate fora de casa aí, né? Um bom resultado, uma vez que o Timão foi com o time reserva para esse jogo. Depois aí no segundo tempo ali o Ramon Dias colocou o Carrilho, colocou o Roberto, né? Veio colocando alguns titulares ali e conseguiu melhorar assim o time, né? Com a entrada brilhante de Carrilho, cara, mudou totalmente o jogo quando o Carrilho entrou, e o Roberto também fez algumas jogadas ali, os dois juntos conseguiram agregar muito valor a esse time do Corinthians e conseguiu um empate aí, né, nesse jogo. Por isso que vinha sendo derrotado aí com gol no primeiro tempo e conseguiu extrair esse um pontinho aí nessa Sul-Americana. Trouxe para vocês os melhores momentos aí, análise de toda a mídia aí para esse jogo, vamos acompanhar juntos. Foram vários lances e no final, 1-1 fora de casa. Começa com o time praticamente misto, reserva. Depois os titulares do segundo tempo se apresentam e o Timão arrancou um pontinho na casa do América. Com um time alternativo, Romero se esforçou. Procurou o Héctor Hernandes, mas o tapa de Soto evitou. A primeira chegada perigosa do América veio depois da falta batida por Quinteiro, quase em Félix. Na sequência, Vergara mandou o sapato de longa distância, mais um susto para o Corinthians. De tanto procurar, Balanta fez bela assistência para Luiz Ramos. Ele se livrou de André Ramalho e marcou um belo gol. De pé esquerdo, 1-0 América de Cali. Com 1 minuto no segundo tempo, polêmica. Barrios é lançado por Carrascal. Pressionado, Félix Torres tentou o corte, mas a bola chegou no camisa 7 e o meio-campista concluiu no canto direito de Matheus Donelli. O VAR foi acionado. O jogador do América, que disputava com o zagueiro do Corinthians, saiu da posição de impedimento. Portanto, gol anulado. Mais pressão do América. Quinteiro bate falta direto, bola na rede, do lado de fora. Agora pela esquerda, Vergara cobrou fechado e a trave salvou o Corinthians, mas Donelli estava nela. Tinha que assustar os caras um pouquinho, é ou não é? Carídio, que começou no banco, cruzou para Héctor Hernandes. Que chance, hein? O dono da bola parada do time de Cali, Quinteiro. A dupla corintiana de novo, Carídio para Héctor Hernandes. Que defesa do goleiro Soto. Ela tinha endereço no cantinho. O tapa foi salvador. Faltando 10 minutos para acabar, olha que bela jogada alvinegra, que termina com Carídio de primeira, achando Mateuzinho. Ele tabelou com Héctor Hernandes e finalizou. O desvio em Pestana matou o goleiro colombiano. Do Corinthians! Cuando estábamos de fuera conseguimos olhar cuáles eran las debilidades do América de Cali, ¿no? Por eso yo ya sabía más o menos dónde ubicarme, sabía que eles estaban más cansados que eu, por isso consegui dar uma ajuda aí na parte ofensiva. No segundo tempo a gente teve uma melhora na questão de controlar o jogo, então a defesa estando bem sólida, acho que o ataque também acaba sendo mais efetivo, então acho que foi isso que aconteceu. Eles ainda tentaram devolver um desvio. Quinteiro fez boa jogada. A bola bateu em Félix Torres e sobrou para Mina, na pequena área. Ele não aproveitou o presente. Quinteiro de novo, com tudo para cima. Aos 47, Matheus Donelli e uma defesa gigante. O Corinthians hoje está em terceiro lugar, fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Às 19h, Huracan e Racing jogam na Argentina. Se o time uruguaio vencer, o Corinthians passa para a lanterna. Mas essa posição na tabela de classificação por hora não preocupa o time alvinegro. Ainda faltam 4 partidas na fase de grupos para a equipe brasileira. Parece que a possibilidade está aberta. Esta foi somente a segunda partida. Temos ainda muitos jogos para jogar e vamos seguir até o final. Podemos classificar, disse Ramon Dias. A gente tem time para poder brigar pela classificação, mesmo se não tivesse esse ponto, mas acredito que esse ponto também ajuda bastante. O ponto, a distância de casa, os desfalques, Coronado, Garro, Memphis, nem viajaram. Voltar com esse resultado dá esperanças por aqui.
Foi uma partida de alternâncias. O primeiro tempo do América, muito bem jogado, abre o placar, tá tudo certo. Volta para a segunda etapa, tem um gol anulado com 1 minuto e nunca mais se apresentou de maneira adequada no jogo. E o Corinthians pensou, sabe o quê? Já que tá desse jeito, vamos colocar 3 titulares aí, melhorar esse time. E foi lá e empatou o jogo. Então, um ponto que pela proporção do jogo, pelo que estava acontecendo, foi legal, hein, Ronaldão? Legal. Tem que comemorar. Legal, você não... Eu tô tentando esquecer até Mas agora. se não é pior, era perder. Pô, Tá sim, feliz aqui. mas eu tô tentando até agora esquecer o primeiro tempo do Corinthians. Que primeiro tempo de judiado torcedor. Um time preguiçoso. O próprio treinador ficou no banco sentado ali. Eu não sei se ele cochilou alguma coisa. Onde eu estou? Aí ele viu e falou, tô aqui no campo. Mas ele já deveria ter mudado já no intervalo. Porque se ele muda no intervalo, o Corinthians poderia até pensar numa vitória. Porque o Carrillo mudou toda a história do jogo. O Carrillo fez o time jogar, impressionante. E fez o Mateuzinho começar a aparecer mais no ataque também. Eu não sei se foi por causa de 1-0 que eles recuaram, ou até o próprio cansaço que falou o Carrillo da equipe do América. Mas o Corinthians terminou o jogo dominando o time do América. E quase saiu o segundo no finalzinho ainda, da virada. Mas a verdade é que o Corinthians deixou muito a desejar no primeiro tempo. O primeiro tempo foi de arrebentar o torcedor. Você falou que o Mateuzinho é seleção, chegou hoje aqui falando isso? De Master? Que Um Master, dia ele pô. pode vir a seleção de Master. Você quer lembrar o que você falou ontem? Ele brigou com O Mateuzinho calou sua Você boca. quer lembrar o que Vocês você gostaram? falou ontem? Vamos, por favor, me ajudem. Se eu Você esqueci... tem que ouvir um pouco mais as palavras de Edu Dracena e Cicinho, porque quando eles se manifestam, quando eles dão um conselho aqui pra você, é porque a experiência fala mais alto. Quer relembrar? Ronaldão, aqui a gente tem a famosa prévia. Olhando essa prévia, você tem que já absolver o Ramon Dias, porque Mateuzinho, André Ramalho lá, Félix Torres e Biduzinho ali, meu pai do céu. Já tá com desculpinha já, Renato? Não. Como é bom entender de futebol. Eu avisei vocês, Mateuzinho e Biduzinho, meu pai. Agora fala do gol, que foi golaço, fala. Ué, você falou do gol. Se fizer um gol, vai pra seleção. Fala desse gol que foi. Não, ele falou que você critica, mas quando faz o gol, você pede seleção. Não, descreve pra mim esse gol que ele fez, que foi maravilhoso. Ele bateu do quê? De chapa de pé Colocou murcho? no canto do goleiro, no canto direito do goleiro. Mas, pô, fez o gol, ajudou o Corinthians a trazer um ponto, entendeu? O Corinthians já tinha largado já, entendeu? No primeiro tempo, entendeu? Então foi uma maneira que o Corinthians encontrou... já que o América não quer mais ganhar o jogo, então eu vou tentar fazer aqui. E aí foi. No segundo tempo, quando entrou o Carrillo, mudou a história. Nossa. O Carrillo é um grande jogador, é um cara que tá fazendo a diferença no Corinthians realmente, ô Renato. E não sei não, hein? Parece que sentiu aí, tá com cansaço. Já estão meio assim, já para pegar o Palmeiras já no sábado. Bateu de perna esquerda, hein? Chutaço. Eu só não entendo essa Foi postura. calculado isso aí, ó. O Mateuzinho calculou lá do lado direito do goleiro. Eu só não entendo Olha a essa visão postura, dele. Edu. O Ronaldo não quer. A postura do treinador, né, do Ramon e da diretoria do Corinthians. A Sul-Americana dá um dinheiro legal, dá classificação direta para Libertadores, até porque no Campeonato Brasileiro não vai dar para o Corinthians, eu acho que nem classificar para Libertadores. A Copa do Brasil, os times também são superiores ao Corinthians. Se tem times que o Corinthians pode jogar de igual para igual, é na Sul-Americana. Então por que não investe na Sul-Americana? Você falou sexta-feira outra coisa. Você falou que basta falar o Laquetado, não joga. Agora você tá falando que tem que jogar. Tudo bem, mas ele tem condições... Não, que o Corinthians tem... Você vai ter que me explicar. Que o Corinthians tem dificuldade. Todo lateral direito é Cicinho, é Rafinha, é Mateuzinho. Por que é tudo inho? Tudo inho. Mas esse Zinho joga no Brasileirão. Na Copa do Brasil. E não vai dar liga. E Paulistinha. Entendeu? Para. Mas Paulistinha não leva para Libertadores. Então, o Corinthians poderia, pela fragilidade dos adversários que tem na Sul-Americana, o Corinthians tem condições de disputar o título e ir direto para Libertadores. Mas hoje vai ter que secar o Huracan Não, do esquece. Racing, porque pode chegar a 6 pontos, é o time argentino. Não, mas o Corinthians vai brigar pela segunda colocação, Renato. E daí vai pro playoffs, fica em cima. E olha lá ainda, hein? E olha lá, Tô gostando de vocês. Vocês estão mais otimistas que eu. Porque o primeiro tempo do Corinthians ontem, você tá de brincadeira. É porque os caras deveriam vir a pé de lá pra cá. Se o Corinthians sair da Sul-Americana, acaba a nossa alegria também. Tá, mas olha só, o Corinthians não foi prejudicado ontem. O empate fora de casa foi perder em casa. O problema do Corinthians é a estreia contra o Huracan, que perdeu diante do seu torcedor. E da forma que perdeu em casa.
quando o time estava começando a mostrar uma reação, o homem me tira o meio de campo que estava funcionando, tentou fazer uma mudança, falando que o pessoal estava cansado jogando em casa. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, eu estava lá no jogo. Ele mexe no meio de campo do Corinthians, arrebenta o time do Corinthians e a derrota ela veio. E aí ele fala... veio o negócio do cansaço. Aí o Mateuzinho vai para coletiva, o Ramon vai para coletiva e fala que o Corinthians jogou para ganhar. Substituiu os 15 minutos do segundo tempo, se joga para ganhar, entra com o time para ganhar. Já entra com os mexe no titulares. intervalo, né? Ou mexe no intervalo, que a gente esperava que ele mexesse no intervalo. Eles fingem que falam a verdade, o Ronaldo finge que acredita e bola pra frente. Mas acho que, além, eu concordo, o Carrillo foi o melhor em campo, melhor até do que os jogadores do América, na minha opinião. Mas o Yuri deu uma boa dinâmica, melhorou a situação do Héctor ali na frente e o Bidon também entrou bem na partida. O Bidon, sim. Então o Corinthians ele tinha mais físico, ele foi pra cima, conseguiu o gol e o empate poderia até ter vencido, mas o empate não é terrível, só que vai ter que... Uma torcida, ontem foi muita gente assistir o jogo lá e você acaba colocando o time no primeiro tempo vergonhoso. E a atitude do treinador também foi vergonhosa. Pelo menos fica em pé dando dura nos caras no primeiro tempo, acordando os caras. Vamos acordar! Ei, agora ficou sentado esperando. Me lembra que o Abel falou que o Paulistinha... O Abel falou que o Paulistinha era pro Corinthians, era pro São Paulo, era pro Santos, que não era pra ele. E realmente não foi pra ele. É a Sul-Americana, empate entre América de Cali e Corinthians. Os jogadores do Timão vão tentar explicar um pouquinho o que aconteceu. E começamos com o herói do jogo, Mateuzinho. Herói do jogo. A gente veio com uma proposta de saída de bola. A gente não esperava a maneira que eles iriam marcar. Então pegou a gente um pouco desprevenido. Mas assim, chegou no intervalo, o Ramon e o Emiliano mostrou pra gente o que a gente estava pecando, então foi isso que mudou. Sabía que o jogo estava difícil, mas quando estávamos de fora conseguimos olhar quais eram as debilidades do América do Cali, não? Por isso eu já sabia mais ou menos onde ubicar-me, sabia que eles estavam mais cansados que eu, por isso consegui dar uma ajuda aí na parte ofensiva. A gente tem time para poder brigar pela classificação, mesmo se não tivesse esse ponto, mas acredito que esse ponto também ajuda bastante. Ano passado a gente chegou na semifinal da Sul-Americana, então não tem como falar que a gente não sabe jogar o campeonato, né? Primer tiempo difícil, pero creo que siempre el equipo intentó jugar, intentó ser competitivo y seguramente que los cambios en el segundo tiempo le dieron mucho más poder ofensivo y sabemos que también la ausencia de algunos jugadores que son importantes para nosotros, ya sea Garro, Coronado, hay muchos jugadores que estuvieron afuera y no pudimos completar el plantel, pero estoy muy contento por el grupo, porque en un partido tan difícil lo pudimos remontar y creo que en el segundo tiempo lo podíamos haber ganado. Y me parece que las posibilidades están abiertas, todavía este es el segundo partido, quedan muchos partidos para jugar y vamos a competir hasta final. Quero saber, Ronaldão, sério, você não ficou um pouquinho mais animado? Porque foi um ponto fora de casa, uma partida que parecia bem complicada e o Corinthians vem com um segundo tempo melhor na conta. Eu vou direcionar o meu comentário igual alguns treinadores que falam, olha, no segundo tempo meu time jogou bem. Como se fosse só, o jogo fosse um tempo só. O segundo tempo ganhou de 1-0. Então, o segundo tempo ganhou de 1-0. Então, vou começar desse jeito. Por quê? Porque o Corinthians virou um outro time, um time do porro, um time da garra, quando entrou o Carrinho de campo. Quando entrou o Carrinho de campo, aquele time me representou. Agora, o que eu vi no primeiro tempo, meu Deus do céu, a zaga batendo cabeça, os laterais não sabiam se atacavam, se marcavam, o Martínez estava querendo brigar, o único que estava brigando era o Martínez. Você quer mandar um recado para o Félix Torres? Nossa. Mira, onde está o futebol que você apresentou a seleção equatoriana? Que todo mundo lembra. Todo mundo fala, nossa, o Félix era um zagueiro, marcou o Messi. Não, ele marcou não sei quem. Onde está esse jogador? Eu queria saber onde está esse jogador que marcou o Messi, que estava na seleção, porque no Corinthians... Você quer falar com o André Ramalho? O que aconteceu com esse menino? O que aconteceu? O André Ramalho, a pergunta é assim, o que aconteceu com você, menino? O que deram pra você que te fez mal? Porque ele chegou jogando muita bola, velho. Ou impressão minha? Jogou bem. Ou foi o secador de vocês que me machucou, menino? Nunca, cara. Mas vou te falar, então, vamos lembrar assim do segundo tempo, que foi uma maravilha. O doutor até falou que... Só sobre ontem. Você não vai cobrar o Romero? O Romero? Só ontem. Jogou numa posição que não era dele. Ele estava fazendo uma criação e não é o lugar do Romero. Ele tem que ficar próximo do gol. Então, ele foi sacrificado. E o Biduzinho? O Biduzinho não quero nem falar. Então vou passar a bola. Não, passa a bola. Marco Aurélio Cunha. O Corinthians resgatou um ponto, na minha visão.
segundo tempo muito bom do Corinthians, né? O André Garrido jogando muito bem. Acho que o Romero jogou bem. O gol foi uma pintura. Apesar do chute ter sido errado e bater e desviar e sair o gol, mas a jogada do gol foi muito Apesar, bonita. né? O tapa do Carrilho, ó. Não, o tapa que ele deu foi um golaço, uma jogada articulada. Então, o segundo tempo do Corinthians foi muito bom, muito bom. Deu até para ter alguma esperança, Ronaldo. Tem certeza? Deu sim. É porque a esperança é a última que morre? Não, é porque foi bem mesmo. Acho que superou. Jogar lá não é fácil. Eu falo muito de viagem, torcida forte. Você viu o estádio lotado. Acho que o Corinthians fez uma superação muito bonita e está de parabéns pelo resultado. Chico, volta para a Sul-Americana? Essa é a pergunta depois de perder em casa na Ainda estreia. tá difícil, né? Ainda tá difícil, porque vai ter ganhado o Huracan lá. Eu acho que essa derrota pro Huracan em casa, a gente tem que botar na conta da ressaca do título paulista, porque foi muito inexplicável, né? Mas vai ter que buscar ponto fora, como buscou ontem um ponto, mas vai ter que suar para chegar na primeira colocação. Tem o jogo de hoje que pode complicar ainda mais a situação do grupo. Mas assim, eu acho que é que ontem é difícil, Renato. Ontem você tinha, sei lá, 5, 6 desfalques, pelo menos 5 titulares ausentes. E aí ele opta, tem um derby no final de semana, opta por deixar no banco alguns titulares que ele recorre no segundo tempo. Mas aí o que o Ronaldo fala da preguiça, né? O primeiro tempo, assim, claro, a formação tática ela já entrega que você não está muito afim do jogo, né? Você coloca 3 volantes, bota o Héctor Hernandes, que não tem sequência, que acho até que fez um jogo razoável, né? Mas perdeu uma chance que se fosse o Yuri, alguém ia estar crucificando aqui. É que ele não joga sempre, né? Mas ele deu uma cabeçada bacana, depois ele deu uma assistência pro Mateuzinho. Ele tem que jogar mais, assim, até porque o Corinthians não tem tantas peças no ataque. E aí no segundo tempo, quando ele coloca, especialmente o Carrilho, né? Mas coloca o Bidon, coloca o Yuri Alberto, aí obviamente o time encorpa mais, né? O América cansou, mas assim, quando ele coloca aquela escalação inicial e os jogadores, o Thales Magno, eu quero estar errado, né? Mas desde que ele renovou o contrato, ele não ganha uma disputa, ele não vai pra cima, ele toca de lado, ele deixa a bola passar debaixo do pé dele. Foi displicente em alguns momentos, sabe? Então, assim, o que a gente espera? Jogo de Sul-Americana fora, o Corinthians já tinha perdido em casa, é um pouquinho mais de responsabilidade no primeiro tempo que não aconteceu. No segundo melhorou, buscou um empate diante das circunstâncias, foi o melhor possível. Podia se tivesse até trocado no intervalo, né, Ramon? Esperou, tomou um gol que foi anulado, deu sorte, aí depois mudou. Aí é que tá, mas Garbi, depois que esse gol foi anulado, parece que o Corinthians pensou, e o Ramon também, tá na hora de jogar, né? Quem sabe a gente não consiga alguma coisa, já que... E o América parou de jogar, cansou também. Cansou. Eu acho que eu assisti o jogo com a TV desligada, viu? Por quê? Porque meus amiguinhos estão loucos aqui, cara. Eu não sou um cara corneteiro, você sabe disso. Não, você não é mesmo. Você só às vezes. Só que é muito pouco pro Corinthians contentar. A galera falando aqui do segundo tempo, nossa, parece que o segundo tempo do Corinthians foi mágico, parecia o Arsenal contra o Real Madrid. Não. Gente, é o Corinthians jogando. É o Corinthians jogando a Sul-Americana. O Corinthians gigante jogando a Sul-Americana. Não é contra o América do México, um grande, sei lá. É contra o América de Cali. Calma. É um jogo que o Corinthians achava que tem entregado muito mais. Vocês ganharam do Tigrinho, parecia mundial. Tá, mas eu tô na Libertadores, dá uma segurada. Vocês ganharam do Tigrinho. Tá, mas você tá na Sul-Americana, cara. Aí você quer. É muito... O Corinthians é um clube gigante. Um dos maiores clubes do país, fato. O Corinthians é gigante. Só que o Corinthians se acostumar e achar normal largar a Sul-Americana, um primeiro tempo ridículo como foi. A defesa não jogando nada, não jogando nada. Também abriu ainda, cara. Que garantia tem o Corinthians? Que garantia tem de que vai conseguir ganhar, chegar bem num brasileiro, chegar bem numa Copa do Brasil? Qual a garantia do Corinthians? Se foca um pouquinho na Sul-Americana, o Corinthians tem chance. O Corinthians tem um bom time, tem uma torcida aqui em casa, apoia muito. Aí vai abrir mão da Sul-Americana, o primeiro tempo ridículo. Ganhou muito mais na sorte. O Corinthians deu sorte ontem. Deu sorte que a bola ali do Mateuzinho. Mas se você olhar... Deu sorte que a bola entrou. Deu sorte que a bola entrou. Coloca o lance do Mateuzinho aí. Você viu que é ver o gol. Mas pelo amor de Deus. Não, doutor, mas é diferente, pelo amor de Deus. Nós que jogamos o gol do América. Você quer o gol do América ou o gol do Corinthians? Não, o gol do Corinthians. O Mateuzinho errou os 2 chutes. No passe, que ele foi cruzar para a área e pegou na ponta do... Coloca o lance de volta aí. O Hector foi bem, hein? Que deixadinha, hein? Eu falei, Mateuzinho fez gol de pé esquerdo. Ele errou o chute agora, que era pra ir mais alto, e errou agora, cara. É Corinthians. A bola é no goleiro, a bola é no goleiro. O goleiro solto nem se mexeu depois dessa. Vai falar que foi um grande segundo tempo, que nossa, o Corinthians jogou muito, melhorou. Deu três passos Chico, desculpa, mas se piorasse, aí tinha que deitar no campo e ficar parado assim. Desculpa. Eu fico pensando aqui com os meus botões, Everton Guimarães, que tem Cruzeiro e Galo na Sul-Americana, ok?
olhando para os dois ali, aquela coisa toda, não é? Você tá preocupado com o Corinthians, a Sul-Americana? Você acha que pode ali na frente ser um adversário forte para os times mineiros, caso eles também passem? E o caso o Corinthians passe, obviamente. E aí, Everton? Grau! Então, Renato. Grau! Então, assim, eu tava daqui vendo o Sgarbi e o Marco Aurélio Cunha falando do Corinthians. Aí eu pensando aqui, enquanto os dois falavam, gente, o Corinthians exerce sobre algumas pessoas, mas em mim, não. Tem um poder, assim, de mudar o comportamento das pessoas. Porque o Marco Aurélio Cunha e o Sgarbi estão muito corintianos no programa. O que está acontecendo? Está com medo do Ronaldo? O que está acontecendo? Estão com medo do próprio Corinthians pela temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Hein? Por que estão tão corintianos no programa de hoje? Afinal de contas, a pergunta que eu faço para os dois, de que lado vocês finalmente estão? Né? Doutor. Porque o corintianismo cresce dentro de vocês de uma maneira assustadora. Assustadora. Vocês estão corintianos no programa e já não é de hoje. A falar do Corinthians, mas como não? Porque o Corinthians muito bem. Doutor, eu não me engano. Seu coração é corintiano. Doutor. E agora eu quero ver a defesa. Seu coração é corintiano. Mas tá na cara. E o Juvenil aqui nunca me enganou. Isso tem sangue corintiano. Tá quase pulando o muro. Everton, eu tô aqui pra ser justo, pra dizer o que eu vejo. Então eu tenho que elogiar o segundo tempo. É o poder corintiano. Eu não tô aqui pra ser corintiano, palmeirense, sou São Paulino, óbvio, mas eu tô aqui pra julgar o que vi. É isso, Fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje aí, com esse corte do jogo aberto, todo o crédito do jogo aberto aí, né? Com toda a mídia fazendo análise desse empate do Corinthians aí contra a América de Cali pela Sul-Americana. Jogo aí pela fase de grupo, né? Corinthians que veio com o time reserva para esse jogo. Ramon Dias teve que poupar alguns jogadores lesionados ali, né? Eu acho também que ele deu uma poupada em alguns, também pensando já no próximo jogo aí contra o Palmeiras, né? Porque pelo que eu tô vendo aí, eu acho que o Ramon tá focando bastante aí no Campeonato Brasileiro, né? Acho que deve focar também sim, mas dá pra focar nos dois. Não precisa focar somente no Brasileirão. Dá pra poder administrar também junto com essa Sul-Americana aí, até porque tem que conquistar mais títulos. Conquistou esse Paulistão aí, foi de extrema importância para o Corinthians. Essa conquista de campeonato no início da temporada agora de 2025. Mas seria muito importante também se conquistasse essa Sul-Americana aí. Mas também não podemos esquecer que temos o Brasileirão também. E jogos importantes logo em seguida. Então entrou com um time reserva nesse jogo de ontem contra a América de Cali, depois colocando alguns titulares ali, né, no decorrer do tempo, no segundo tempo ali, foi colocando alguns titulares importantíssimos ali, diga por sinal, né, chegaram agregando muito valor ao time ali, conseguiu fazer o empate, estava perdendo de 1-0, conseguiu extrair o empate, extrair um pontinho na Sul-Americana. E o próximo jogo agora nós temos o Palmeiras, né, então clássico derby, vamos tentar ver se o Ramon Dias consegue fazer uma escalação com força máxima para esse jogo contra o Palmeiras, uma vez que tem jogadores lesionados aí, né? Não sabemos ainda se vão jogar, se o Hugo Souza já volta, se o Rodrigo Garro já pode voltar, se o Memphis Depay já vai estar recuperado. Esperamos que sim, esperamos poder ver logo em breve esses jogadores de volta aí, que são jogadores que agregam muito valor a esse time do Corinthians. Então gostaria de vê-los jogando aí nesse próximo jogo no sábado, né? Às 16h30 lá na casa do Palmeiras, né? Seria importante demais ver esses jogadores aí já para esse jogo de volta. Corinthians precisa, porque Palmeiras é um time que é cogitado aí a brigar pela parte de cima da tabela. Então o Corinthians precisa jogar com força máxima contra o Palmeiras aí. É um grande rival, então vamos com força máxima para esse jogo. Carrilho, cara, sem comentários para Carrilho nesse jogo de ontem aí. Jogou muito, entrou para fazer a diferença no time do Corinthians. Ele agrega valor demais a esse time. Então, os méritos aí do jogo de ontem, desse empate, por mais que tenha sido um empate, mas um empate fora de casa aí, né? Com todo esse esquema de viagem e tudo mais, então é cansativo. Então, um empatezinho aí não saiu um resultado muito ruim. E graças ao Carrilho, né, que entrou mudando totalmente o jogo aí, fazendo a diferença, agregando muito valor ao time do Corinthians e mudando a situação do jogo ali, do qual o Corinthians vinha perdendo de 1-0 e conseguiu fazer o empate ali, né.
No mais, vem trazendo um vídeo para vocês aí todos os dias com todas as informações a respeito do Corinthians, escalação, pré-jogo, pós-jogo, análise, tudo vocês encontram aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!